sejam bem-vindos novamente ao programa Cine em Debate, programa que vai todos os sábados ao ar, às 9 horas da noite, no canal Urban TV, canal 11 da Olé TV, com reprises em 3 blocos, terças, quintas e sábados, no canal da Arturo, no YouTube. Apresentando novamente a nossa roda, começando pelo Lucas Bernardo, ele é ator, fotógrafo, produtor, assistente de direção e youtuber. Nosso querido Márcio Fernandes, diretor, roteirista e ator. Sérgio, que é ator e estudante de administração, e a nossa representante feminina, atriz, artesã, violeira, Luli Catarina. E eu, o Capelato, ator e viciado em cinema também. Vocês gostaram do nosso debate sobre a Sociedade dos Poetas Mortos? Espero que sim. Se vocês gostaram, se tiverem alguma sugestão para mandar, mandem pra gente no nosso e-mail, que é contato@cinedebate.com.br. Hoje nós vamos falar de um filme, a impressionante história e determinação e desejo de sobrevivência do pianista Władysław Szpilman, pianista polonês. E esse filme é baseado em fatos reais e quem vai fazer a resenha dele é o nosso querido Márcio Fernandes. Márcio, a bola é sua. Então, é um filme O Pianista, é um filme sobre a autobiografia do pianista polonês Władysław Szpilman, que foi um polonês da década de 40. Então, ele passou pelo horror da guerra, né, na Segunda Guerra, quando a Polônia foi invadida pelos alemães. Esse filme foi tirado do livro que ele mesmo escreveu depois que ele sobreviveu àquilo tudo, né? Então o filme se passa nos guetos de Varsóvia e conta sobre a sobrevivência desse pianista, como que ele sobreviveu, conta os horrores que os judeus passaram naquela época. Quem é o autor é Adrian Baldry, né? Sim. Adrian Baldry. Adrian Baldry, e o filme é dirigido por Roman Polanski. Polanski. O Roman Polanski, ele nasceu na França e aos 3 anos ele foi para a Polônia. Sabe que ele tem uma ligação com esse filme, né? Sim. Porque a família dele foi presa nos campos de concentração. Ele perdeu a mãe e só foi reencontrar o pai com 14 anos de idade. Sim, a mãe morreu no campo Então, de Auschwitz. Né? Pensa a direção, né? Ele dirige, né? Sentindo também, né? É bem mais intenso, né? Inclusive a família do pianista no filme é baseado no que contaram sobre a família do Polanski. Isso. Como que aí ele fez, porque não tem muito biografia da família do pianista, né, nesse livro. É que são filmes, tipo assim, o diretor quando pega o roteiro, quando apresenta um roteiro pra ele, eu acredito que nesse filme ele pegou por amor mesmo. Ele podia estar fazendo qualquer outro tipo de filme, mas pela ligação emocional com a história, acredito que tenha sido o principal motivo para ele ter pego para fazer esse filme. E acredito que foi uma decisão muito acertada de contar, porque já tem outras histórias falando sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre os nazistas, mas foi uma decisão muito acertada dele em pegar esse filme e contar uma história de um ponto de vista diferente, da história de um pianista que trabalha tocando, eu acho que numa rádio, né? Numa rádio. Sim. E meio que pela visão do Adrian Baldry, que é o Władysław, mostrar as transformações que vão ocorrendo aos poucos. Não é uma transformação bruta, os alemães chegam... Os alemães chegam e as mudanças vêm sendo implementadas aos poucos. Inclusive, o nome do livro é Varsóvia, as mudanças de uma cidade, alguma coisa assim. Vai começando, agora vocês têm uma determinada quantidade de dinheiro que vocês podem carregar. Vão sendo implementados aos poucos. Agora vocês vão ter que andar com uma estrela sinalizando que vocês são judeus. Entendeu? E séries de restrições até mesmo ao comércio judeus. Então, uma visão do pianista sobre as mudanças da cidade, sobre o horror da guerra, sobre
como é tão errado alguém achar que por ser de determinada raça, vai soar clichê, mas é exatamente isso. Como alguém que é de uma outra raça não, né? Branco, de olhos azuis, acha que é superior a uma pessoa, uma outra determinado tipo de pessoa. Sim, é a retratação dos piores momentos da história humana, né? O Holocausto, né? E, inclusive, Roman Polanski, por ser judeu, né? Pra quem não conhece Roman Polanski, ele dirigiu vários filmes como O Bebê de Rosemary, Deus da Carnificina, baseado em fatos reais, A Pele de Vênus, Chinatown. Então ele já é, né, consagrado aí já no cinema como um grande diretor. E o filme do pianista foi lançado no ano de 2002, né? É uma classificação etária de 14 anos, exatamente porque também retrata algumas cenas muito, muito fortes daquela época, né? Daquela perseguição que todos aqueles judeus sofreram, né? E a importância de você fazer um filme sobre por que existem tantos filmes sobre o Holocausto, porque isso não pode se repetir novamente, né? Então, relembrar, datar e registrar esses acontecimentos, né? Eu acho que é importante para que essas sombras da história não voltem a acontecer novamente, né? Essa história de resistência, resiliência. Aquele famoso ditado, né? Relembrar é viver. Sim, exatamente. A gente realmente revive isso. E a reprodução dos guetos é muito real. Tu vê choro de crianças, tu vê as pessoas passando fome, tu vê criança morrendo de fome. Gente morta no chão. Gente morta no chão, eles passando por cima, como se fosse uma coisa muito normal. Eu penso no diretor agora, no Roman, ele coordenando tudo isso. Porque a cena principal tá no Vladislau, mas ao redor dele tem todas essas cenas de sofrimento. Como é que ele conseguiu coordenar tudo isso? Não, o trabalho com os extras ali, com os extras mesmo, né? Com os atores extras, ele, como foi bem coordenado. Porque Figurantes. Com os figurantes. Tá aqui a cena com o protagonista e lá atrás tem uma conversa entre dois extras lá atrás. Foi um trabalho difícil, foi muito difícil. É o tempero pra atuação do Adrian Baldry ficar muito melhor. Porque se você tivesse por exemplo, vamos colocar assim, 2 pessoas tocando bateria no fundo dele, supondo, tipo, você acha que teria a mesma carga emocional pra ele fazer? Tudo isso, toda essa cena em volta do desespero, miséria, fome, só ajudou a compor, que é uma palavra que a gente usa muito aqui, compor o personagem dele. Tipo, ele não viveu na Segunda Guerra Mundial, ele é um ator, tá interpretando uma pessoa que viveu no nazismo, viveu mesmo. E como é que ele vai conseguir colocar tudo isso no personagem dele? A pesquisa que ele deve ter feito sobre os campos de concentração, a forma como foi acontecendo, a expansão do nazismo pela Europa, tudo isso é uma pesquisa que o ator faz para compor o personagem dele. O trabalho da arte foi lindo também. Sim, os diferentes cenários, né? Sim. Figurino, cara, parecia mesmo dos anos 40. Ele emagrecendo, o personagem praticamente vai emagrecendo. Ele demonstra diferentes situações muito tristes. A mazela que o povo judeu começa a sofrer, que começa a colocar a estrela de Davi aqui no braço, e aí vai para o campo de concentração, daí tipo, eles começam a invadir a casa das pessoas, aquela cena, um pouco de spoiler, assim, que eles entram na casa de uma família e jogam um homem de cadeira de rodas pela janela porque eles exigem que o pessoal se levante e o homem não tem como se levantar. É impressionante. Então, assim, à medida tu já pensa, meu Deus, que cena forte. Então o filme vai ficando pior ainda cada vez mais. Tipo assim, demonstra os horrores e a mazela sofrida por eles naquele período de uma forma muito característica, de uma forma muito forte, assim. Então um filme impactante nesse sentido também. E esse filme dá uma incomodação porque o roteiro ele não tem os pontos positivos tão positivos, né? Toda a jornada do filme meio positivo, negativo, gradativamente, vai aumentando os dois. E ele os pontos positivos dele é ele fugindo, ele conseguindo ir de um lugar pro outro. Um desespero, a mesma coisa. Mas eu acho que até o ponto positivo é ele voltar a tocar o piano. Em partes do filme ele volta a tocar piano, acho que ele tocou pra uma pessoa. Em partes do filme ele toca o piano mentalmente. Não, essa parte pra mim é o alívio dele. É a válvula de escape dele. Ele faz assim, imagina a tecla e vai tocando. Entende? Ele tava com icterícia, né? E
fingindo que tava tocando, assim. Cara, foi muito lindo. A composição foi A perfeita. atuação dele é fantástica, a gente não tem como negar isso, né? Foi um trabalho, foi uma jornada dolorosa do Roman Polanski para, né, retratar tudo isso, o que facilitou ou não sei como é que deve ter sido esse trabalho pro Adrian, mas provavelmente foi um trabalho muito pesado, muito dolorido também, e todos admiram esse trabalho do Roman Polanski como um dos mais polidos, ambiciosos e pessoais, principalmente porque ele também já passou por isso. Né? Sabe o que o Adrian, né, Isso. fez? Ele pra fazer o filme, a preparação dele, ele tinha que perder 16 quilos, então ele perdeu. Ele vendeu o apartamento dele, vendeu tudo que ele tinha, tudo mesmo, tudo, e mandou, cancelar todos os telefones, os contatos que ele tinha, e se mandou para a Europa e foi passar fome na rua. E ele foi viver passando fome para ele sentir ele precisava emagrecer, então ele já uniu o útil ao agradável, para ele sentir a angústia do que é querer comer e não ter. Ele fingia que não tinha, então, né? Porque tinha tudo a seu dispor, né? Mas ele foi viver. Ele vendeu tudo que ele tinha, tudo, apartamento, ele vendeu. Mas valeu Se a pena. desfez. Olha só, porque mas valeu a pena. Porque nas indicações, vamos colocar como o prêmio sendo um valor mais importante aí. Não que seja o valor mais importante, mas, por exemplo, Oscar, vários outros prêmios, principalmente o Roman Polanski, e eles ganharam os principais prêmios. Sim, o melhor ator, né, do Adrian, o melhor diretor, roteiro adaptado também, porque é adaptado na história do pianista, né, do polonês, né? Do Vladislau. Sim. E colocando com valor emocional, tipo, a chance de tu fazer um papel massa, um papel foda, tipo, no cinema. Vai ficar pra sempre na história. Tipo, peguei um papel, dei o meu melhor por esse papel, pra fazer ele o mais crível possível, pra fazer ele o mais humano possível. E eu tô sendo recompensado com um reconhecimento enorme, que é um prêmio na nossa área. O Oscar é quase um sonho pro Brasil, né? Quem que não sonha de ser ator ganhando um prêmio Oscar aí de melhor atuação? Porque é uma academia internacional de cinema e quem avalia são outros atores, diretores, são todos envolvidos no meio do cinema. E você receber o reconhecimento dessas pessoas é muito massa, é muito Se é massa. bom mesmo. Não, e o olhar Você é dele, bichão, hein? Você olha, você vê aquele olhar de desilusão ao mesmo tempo de força, né, de resiliência. Eu olho pra ele e tenho vontade de chorar já no filme, né? Só de olhar pra ele você fala, nossa, isso é uma coisa que aconteceu. Eu acho que dá aquele arrepio na espinha, porque isso não é uma ficção, isso não é uma história inventada, isso de fato aconteceu, né? Então eu acho que esse arrepio é aquela sensação que você fala, meu Deus, e a ambientação, né? Todas as atmosferas opressoras que ele criou uma atmosfera muito opressora. Ainda depois, quando fica coberto de neve, você já consegue ter uma leve percepção de como é que ele deve ter se sentido de frio, né? Os diferentes cenários, né? Eu começo com o próprio rádio onde ele trabalhava, onde ele tocava, a casa dele, o gueto, depois a casa destruída onde ele se abrigou. Então você vai acompanhando essas transformações, esses diferentes cenários onde os judeus eles tinham uma vida econômica boa, eles conseguiam administrar a riqueza. Então você vai acompanhando toda essa decadência dele, desde da vida estável que ele tinha até completo limpo, completo nada em que ele se encontra, em que a única missão dele já não é mais tocar, já não é mais emocionar as pessoas com a música, já não é mais sobreviver. Interessante também que não mostra só o lado nazista ruim, né? Mostra de alguns judeus, por exemplo, alguns judeus mais ricos estavam se lixando com os pobres lá morrendo, até que a água começou a bater no queixo deles, né? Sim. Pessoal, a gente vai fazer um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta e vai falar um pouco mais sobre essa obra-prima de cinema.